No verbo do silêncio, a síntese do grito é um grito, né? Um grito que não se ouve. A fotografia tem esse donativo de ser exatamente uma lição, de ser uma mensagem onde você é partícipe, onde você, através do silêncio dotado pelo clique da máquina, e você ter a sua observação e você se deixar viajar em relação àquilo que o fotógrafo viu. Então, essa exposição de quase 300 fotografias, em tricô e preto e branco, é esse tipo de qualificação, onde cada pessoa que, quando for ver as fotografias, as imagens, ela por si só, ela vai ter que traduzir. Uau! Sou eu! Sabe por quê? Eu sou um vendedor de sonhos. E eu estava na praia de Piatã, em Salvador, e quando vi esse menino vendendo algodão doce com cores, é exatamente a minha fotografia colorida, né? Que tem esse poder, essa exalação, né? de transformar o mundo em fantasia. E eu digo, puxa vida, aí cheguei no menino e disse assim também, usei daquele artifício antes, digo, me dá 10 aí desse negócio. O garoto olhou para mim, mas 10, eu digo, me dê agora, eu queria saber de você se eu posso fazer uma fotografia sua, posso? Aí ele ficou todo delicado, todo, né? Sim, pode fazer. Aí você vê que eu estou de baixo, baixei, porque eu queria essas nuvens que se diluem também, como algodão doce, né? Se dissolvem. Eu queria partir para essa idealização. E convoquei ele desse lado de perfil, fiz todo uma história, né, que pudesse consagrá-lo nesse meu nível de pensamento. Foi assim que eu me autofotografei pensando que fosse. Eu sempre tive essa singela vontade de trabalhar com o simples, né? E sendo assim, eu estava numa cidade do interior de Sergipe, Laranjeiras, me parece, quando eu vejo da porta do meu hotel, uma casa simples, olho pela janela, vejo a rua, e vejo essa senhora vindo assim a uns 100 metros. Eu já vi o personagem, fiquei agitado. Eu digo, ai, minha máquina está aqui, já fiz toda aquela complementação de luz, de diafragma, velocidade, e aí esperei que ela chegasse. Quando ela chegou, eu saí, fui para a rua, enfrentei a pobre senhora, me identifiquei como um fotógrafo da Manchete, eu estava na Manchete nessa época, e aí eu queria fazer uma fotografia da senhora. Será que a senhora deixa? Aí ela não disse nada, apenas falou assim, onde o senhor quer? Eu digo, a senhora entra aqui na sala daqui da pensão. Aí ela entrou e eu escolhi o lugar, o decor onde ela teria que ficar, que era exatamente com aquelas cortes de janela e paredes, né, carcomidas. Então achei que ali estava, né, a foto estava pronta dessa senhora que eu não perguntei, não tive tempo nem de perguntar o nome, dada a nossa frequência muito curta de vida nesse. Mas gravei a eternidade essa linda moça, essa linda senhora, essa linda mulher. E nessas idas e vindas pelo Brasil, né, já que às vezes eu me sinto até um caixeiro viajante, mas é assim que eu fiz em escala, essa minha obra, né, de continuidade brasileira com o povo, com as paisagens. E aqui eu estou em Belém do Pará, um teatro amazônico, uma menina, meia lembrando a porção indígena que nós temos, né, com muito orgulho, e está um dia da maior festa religiosa em Belém do Pará, que é o Círio de Nazaré. E aí eu me dei conta na rua de encontrá-la junto desse cenário. Apenas pedi a ela que ela olhasse como se estivesse olhando para o sobrevoo, né, dessas aves. E atrás disso erguia-se um edifício em construção e o pessoal, né, da engenharia, eu suponho, colocou isso para não ver aqueles tijolos desnudados, enfim, aquelas coisas que às vezes numa construção é muito feia.
E ficou essa paisagem amazônica com a menina de uma forma lírica. Eu trabalho sempre dessas, quando posso, colocá-los em cima de um sonho, de uma cena brasileira, como se eu fosse um pintor. Gente, poxa, essa causa negra me fascina. Ai, ai, é muita coisa. O pessoal diz que, mas, Walter, você é pouca tinta, você é tinta fraca. E aí eu fico, não, mas eu sou negro, olha os meus caracteres. Nariz chato, lábios grossos e sensuais, cabelo pichain, enfim, cotovelo. E sendo assim, eu sempre quis cantar o meu povo, né? Os negros desse país. Eles são maravilhosos, gente fina, gente boa, trabalhadores. E eu estava em São Luís do Maranhão, a festa do boi bombar, Bumba Meu Boi, quando às 7 da manhã, fotografando aquela efeméride, gente para cá, para ali, vi essas duas figuras, avó e neta. As convenci, falei, me apresentei, e aí, ornou-se um belo retrato. Apenas me ajoelhei como se fossem, e eram duas entidades, colocando os rostos, né, de toda essa organização gráfica do vermelho no céu azul. Eu estava na Bahia e estava viajando na janela, né, de um ônibus que me levava de Feira de Santana para Salvador, 1h30 de viagem. E do meu lado direito eu divisava essa coisa, né, de plantio, de canavial, igrejinha carcomida pelo tempo, que já não funcionava mais. E eu pensava ali na escravidão, né, que se situou muito nesse trabalho, né, de estar no meio da plantação do canavial. E eu via, chovia, e eu via que isso poderia dar uma fotografia, né? A questão da família, da escravidão, do homem e da mulher, do filho, da nudez, né? E fui com essa ideia na cabeça, cheguei em Salvador, consegui uma moça que ao mesmo tempo ela fazia faculdade, mas ela posava também, por sinal uma bela moça. A minha dificuldade foi com um homem, mas na praia de Piatã eu consegui. Num dia de domingo de manhã, estava lá, enfim, me aparece um vendedor de rolo de cana, né? Eu comprei uns 10, aí ele disse, mas tanto o senhor está sozinho? Não, senhor, eu tenho uma proposta para você. Eu estou precisando de um modelo masculino. Eu expliquei toda a situação, né, que eu idealizava. E aí ele me olhou assim, disse, mas não é o que você está pensando, não. Você vai ganhar um cachê, supimpa, mas eu queria saber se você topa ficar desnudado do lado da moça. E ele topou. E aí produzimos a foto, fomos até lá, eu aluguei um táxi e fez essa bela performance visual. Na Manchete, tipo 1968, 67, pediram para mim fotografar o Pixinguinha na casa dele, né? Aí o Muniz Sodré, né, que era repórter e que nunca tinha saído com um fotógrafo, e pela primeira vez era o meu foca. Hoje ele é um consagrado homem ligado à cultura brasileira, que envolve inclusive os negros, né, em Salvador. E chegamos lá na casa dele, em Ramos, enquanto ele era entrevistado pelo esse menino, eu saí da sala e fiquei ali nos arredores da casa, que tinha um quintal cimentado com uma mangueira pequena, mais frondosa. Coloquei umas folhagens no chão e fiquei esperando acabar a entrevista, né? Mais de 1 hora na sala. Quando acabou, eu pedi ao Pixinguinha a cadeira de balanço, queria fotografá-lo sentado numa cadeira de balanço, mas não lá na sala, e sim naquele decor, onde estava a mangueira, com aquelas folhas no chão e tudo mais. E ele disse, não teve problema não, carregamos a cadeira de balanço, colocamos ali, e eu sentei e disse, seu Pixinguinha, eu queria que o seu Pixinguinha não, me deixa que eu vou sentar aí. Aí ele sentou, coloquei o saxofone, né, o instrumento dele, ele tocava piano, flauta e saxofone. E aí está aí, a foto que mais identificada com o tal do Walter Firmo é essa fotografia.
que hoje, quando todo mundo parece que vê nessa imagem a tal da felicidade. Zueni Ventura falou para mim, tem um homem ali que é um ex-presidiário, né, que era o rei da Lapa, que está te esperando para ser fotografado. E era a sucursal da revista Veja, no Rio. E eu me encontrei com ele, e quando ele olhou para mim, que parecia uma fera, um olhar assim maligno, um olhar perseguido de intenções não muito conclusivas. E eu digo, eu quero fazer uma fotografia de você, Madame Satã, saindo daquele portal ali. Eu tinha visto tudo num raio rápido, porque não me interessava fotografá-lo tipo ele assim, né? Não, eu queria que ele fosse um ator da minha lira. E aí ele disse que sim, muito de uma forma calada, ele só fez com a cabeça assim. E algumas 3 ou 4 vezes eu digo, de novo, vamos. Ele veio, de novo, até que uma, que foi essa. Clementina de Jesus, descoberta pelo poeta Hermínio Belo de Carvalho, que depois nos tornamos amigos. Tivemos uma boa sintonia de almas, né, de espiritualidade, mas essa grande dama, né, da musicalidade brasileira foi de uma mulher encantadora, de uma força, né? Ela trabalhava em casas de família como empregada doméstica e quando o Hermínio a descobriu, tirou ela dessa questão profissional, transformando-a numa idolatria brasileira. Todos que gostavam da voz aguçada, forte que ela tinha. Que Deus a tenha, era uma dama de uma fidelidade sensorial, uma beleza pessoal inigualável. Bispo do Rosário, estava na Isto É, sucursal da revista no Rio de Janeiro, feita em São Paulo, né? E uma revista semanal. E o chefe, Aloysio Maranhão, né, brincando comigo, falou assim, Walter, você que é metido a louquinho, vai lá ver o teu companheiro lá, tem uma situação lá em Jacarepaguá de um homem que trabalha com a loucura, mas ao mesmo tempo é um artista. Né? Ele pinta, ele junta os objetos e qualifica. Aí eu fui com o José Castelo, que era o repórter, hoje escritor, e quando entrei lá nesse lugar, o hospital psiquiátrico, né? E era um catre, mais ou menos assim, de 10 metros quadrados, talvez menos. Só tinha o banheiro, o lugar dele dormir e uma confraria de coisas, assim. Garrafas, chapinhas, sapatos. Tudo de uma forma sempre multiplicada, que era a obra de arte, né? que ele trabalhava, que ele juntava as coisas e fazia. E ele não falava nada, mas ouvia. Né? E quando ele me viu assim, ele disse que eu tinha uma alma de uma cor, me parece que cinzas. A sua aura é cinza, ele falou comigo. E fiz um grande trabalho. Eu fui o único que fotografei esse artista, né? Dessa coisa que se chama loucura. Uma festa folclórica na cidade de Cerro, em Minas Gerais. Esse tinha um rei com o seu galhardo manto de uns 4 metros, que quando ele andava na rua, né, aquilo se arrastava no chão. E ia rolar uma missa campal de 2 horas. E o rei sentou-se, espraiou-se, né, essa rama de coisa, e eu estou vendo tudo isso. Aí, de repente, uma menina sentou-se aqui, porque tinha um respaldo aqui, né, que dava para ela se escorar e dar uma sentada, porque ela já estava cansada também. Esperar uma missa de 2 horas, né? E ela sentou-se aí assim, e quando eu vi essa cena, foi uma das poucas fotos que eu fiz eu chorando, porque era de uma gratificação tão intensa em relação à vida como ela é, né? Assim, que nos permite, às vezes,
nos encontrar com um quadro, né? Um quadro perfeito. A menina me olhava assim, com esse vestidinho de ir à missa aos domingos, toda de uma forma simples, que detonou em mim uma emoção de choro. Eu me lembro que quando cliquei ela algumas vezes, eu estava chorando.